Oi, gente, então estamos aqui hoje para o nosso quarto podcast. Estou muito feliz. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. Essa convidada é muito especial mesmo. Ela é uma convidada que, desde o início, quando começamos o pod, foi uma pessoa que eu queria muito trazer e deu certo para ela estar junto com a gente hoje. Mas primeiro eu vou falar para vocês sobre os nossos patrocinadores, né? Loja Trânsito, nossa parceiraça, o nosso e-commerce, né? Rolando lá no ar, ó, com sandalinhas. Agora pensando no nosso verão, essa aqui da Lança Perfume. Os nossos parceiros, né? Que a gente revende as marcas, que é Lança Perfume, Jimmy, Reserva Natural, Código Zero, que é a nossa linha masculina, então tem muita coisa bacana. Então, ó, vai ter ação bem legal para vocês. Entra lá no e-commerce que tem ação rolando lá, bombando para vocês. Então, aproveite a oportunidade. Então, agora eu vou falar para vocês, então, dessa convidada. Gente, é algo maravilhoso. Quem me conhece sabe o quanto eu sou temente a Deus, o quanto Deus é maravilhoso na minha vida. E essa pessoa que está aqui, ela é usada muito por Deus para poder, nos momentos mais difíceis da minha vida, foi lá e foi com ela que eu fui chorar minhas pitangas. Fui lá pedir socorro e Deus usa muito essa mulher para falar. Hoje nós vamos falar então com a minha maravilhosa, nossa irmã nega, a famosa Maria Albertina. Isso. Mas é a mais famosa como a nossa irmã nega. Obrigada, irmã nega, por a senhora estar aqui com a gente. Sabe que tu mora no meu coração. A gente já se conhece há 6 anos, né, irmã? Sim, 6 anos. 6 anos, né? Nossa, eu que agradeço. 6 anos que a T, né, maravilhosa T, me apresentou. Eu fui lá na sua casa. Sim, lembro como hoje. Pois é, né, irmã? Deus. Sim. Foi lindo, né? Foi bonito, nossa, né? Aquele dia Deus falou tão lindo comigo. Ai, gente, já vai começar. Então, gente, a irmã nega, ela trabalha, né, pra obra, né? Ela, na realidade, ela vive, entregou a vida dela para fazer orações para as pessoas, né, irmã nega? Sim. Sem custo nenhum, de verdade. Corpo, de alma e de coração limpo, né? Conta pra nós, irmã nega, como é que foi esse chamado aí que Deus tocou no seu coração? Como é que foi essa trajetória para se aproximar mais de Deus? Sim, sempre assim, né? Eu tinha um chamado, né? Sempre escutava Deus estar falando, chamando, mas às vezes no começo eu não entendia, mas depois, né? Fui escutando mais a voz de Deus e foi, né? Aí Deus me levou para outro lugar, eu morava num lugar e Deus me levou para outros lugares, né? E lá eu fiquei 11 anos numa casa de pau a pique. Pois é, irmã. Eu não conhecia a irmã nessa época, né? Mas muitas pessoas, até nós estávamos agora com a Beth lá na loja, né? E ela é da época assim, ó, que a irmã estava na casa de pau a pique, né? Várias pessoas depois falam. E como é que foi? Na realidade, a senhora foi realmente ser testada se realmente a sua fé era forte o suficiente para aguentar tudo aquilo, né? Fui provada, né? Mas Deus era maravilhoso, né? Sempre maravilhoso, sempre falando para mim, né? Então, o Senhor me levou para aquele lugar, né? E muitas vidas, né? Foi resgatada, muita vida Deus trabalhou, né? Muitas vidas foram libertas, Deus transformou muita vida. E lá eu fiquei 11 anos trabalhando para o nosso Deus, né? Nessa casa? Nessa casa, fiquei 11 anos na casa de pau a pique, onde o Senhor me colocou, né? E era ali no Verdinho mesmo, irmão, ou não? Não, ela fica lá, ela fica pra banda da BR-101, ela fica. Tipo lá pra... Sim, a casinha ainda existe, lá, existe. E era uma casa bem humilde, bem simples. Bem humilde. Me contam que tinha umas travessas assim meio grandes, que o vento entrava. Tinha assim umas gretas bem grandes. Sim, eram umas, né? Mas lá, meu Deus, né? Mas lá eu ficava, me sentia com paz de espírito, né? Porque eu sabia que Deus estava na causa, no negócio, né? Ele me falava e ele trazia vidas, né? Muitas almas, muitas vidas Deus trazia, muitos jovens para a gente estar orando. Pois é, irmã, e era um lugar bem distante, né? Como que as pessoas chegavam até lá? Tipo assim, porque eu, na realidade, eu conheci a irmã através de uma pessoa que falou muito bem da senhora, né? Falou que Deus usava muito a senhora para falar, né? Tinha muito esse dom de cura também, né? De fazer oração, de curar. Eu recebi muitos testemunhos, né? De pessoas que
viveram lá coisas que foram... não dá para explicar, é inexplicável, né? Só quem vive para poder entender. E daí, como é que as pessoas chegavam daí nessa casinha, que era bem distante, né? Era bem distante, em um lugar muito assim para dentro, onde tinha assim... eu morava assim nesse lugar que, nossa, só por Deus que mostrava para as pessoas. Porque existia assim muito mato, não tem? E ali ficava a minha casinha. Não tinha estrada, era só uma estradezinha, né? Uma estradinha. Para chegar, uma chegar, trilha, assim. tipo uma trilha para chegar lá na minha casa. E assim, e todas as pessoas chegavam lá e diziam, meu Deus, como é que eu achei aqui? Ele disse, eu vim vindo, né? E dali chegava o povo. De tão escondido que De tão escondido. E eu nunca, assim, nunca botei uma plaquinha, que moro eu, a irmã Negra, que oro. Não, nada. O Senhor diz, eu trago as vidas pelo meu espírito. Aí Deus trazia. Irmã, e como é que foi esse muito encontro de se dedicar? Porque, na realidade, assim, a irmã, para quem não conhece a irmã Negra, ela dedica o tempo dela inteiro para as pessoas irem lá. Ela faz a oração, as pessoas chegam na porta, não marca horário, não assim, chegam lá e vão, se tiver pessoas aguardam a sua vez, mas se chegou, a irmã já faz a oração, né? Sim. E como é que foi esse chamado, assim, como é que foi dizer assim, não, agora eu vou te servir dessa forma? Porque a irmã trabalhava de costureira, né, irmã, né? Sim. Antes de tudo isso, né? Tudo isso, eu trabalhei 7 anos de costureira. E aí Deus me chamou, né, para orar por essas vidas que estavam necessitando. E aí Deus disse para mim que eu não trabalharia para o homem, mas sim para ele. Aí eu falei assim, tá bom, Senhor, eis-me aqui. Daí eu me dediquei. Daí a irmã parou de trabalhar daí parei, na fábrica de costura, daí de ser costureira. Muitos não entenderam, né? Mas eu sabia o que Deus queria. Julgada, né? Certo, foi pouco julgada, né? Foi. Sim, quando eu estava lá naquela casinha lá, muitos me julgaram. Mas eu sabia o que Deus queria comigo, o que Deus falava. E era o amor pelas almas, pelas vidas que precisavam, né? Que necessitam ainda, né? Sim. Então Deus sempre falou para mim que Ele se agrada porque eu tenho muito amor pelas almas. Não, e é verdade. E nesse tempo que eu tô vivendo com a irmã, assim, o pouco tempo que a gente vive junto, que também não vive tanto tempo, né? Mas o pouco tempo, eu consigo sentir, assim, um carinho especial por cada pessoa, mas independente se é uma pessoa mais jovem, mais velha, dependendo da classe social, dependendo da cor, não tem, é um carinho, um amor único, né, irmã? Único, né? É uma coisa, assim, que é admirável, tá, irmã? Muito admirável mesmo. Porque não é qualquer pessoa, né? Não. E daí a irmã foi viver sem renda nenhuma? Foi viver sem renda nenhuma, só pela fé. E daí, assim, foi indo, foi fazendo oração. E como é que funcionava daí para a irmã sobreviver? Assim, que as pessoas traziam, tocavam. Como é que funcionou, assim, nesse período, assim, da casinha lá, que era mais... Sim. Eu acho que foi a fase mais difícil, né, irmã? Foi a fase mais difícil. Acho que a aprovação, né? Isso, foi um tempo que Deus me provou naquele lugar. Né? Deus falava para mim, né? Eu tô te provando para que depois, né? O Senhor sabia que eu ia suportar mais lá na frente, né? As obras que são maiores, né? E aí eu fiquei lá, tipo, vivendo só pela fé, mas o Senhor, ele me cuidava o tempo todo, né? Ele me cuidava, naquele deserto ali, ele me cuidava da minha saúde, né? Que eu não ficava doente. Nossa, ele me alimentava, tá entendendo? Sim. E ele foi. Às vezes eu passava por algo difíceis, mas Deus disse, mas eu vou prover, minha filha. E a irmã daí entrava em oração e pedia a clemência de Deus para que ele viesse... Sim, aí eu orava e, né, eu pedia para Deus, Senhor, é contigo, conversava contigo, eis-me aqui, eu só estou fazendo a obra. E aí ele dizia para mim, não te preocupa, eu enviarei para ti. Irmã, e teve muitas vezes de querer desistir? Muitas vezes, porque era provada. Meu Deus, era luta, provada. Era doído. Era doído, que eu chorava. Meu Deus. Porque quem olha assim, né? Acha que foi tudo fácil. Não deixa de ainda hoje, né? Viver momentos ainda que, né? Existe as provas, né? Mas eu acredito que no início, porque morar numa casa longe de tudo. Nossa.
bem humilde, na realidade, né? Uma casa de pau a pique, né, gente? Quem conhece uma casa de pau a pique sabe que é uma casa bem humilde, né? É verdade. É bem humilde. Com gretas, né? Meu grandes, Deus. vento e chuva. Foi. Eu sei que tem alguém que conta, assim, eu acho que até aquela da imobiliária, esqueci o nome dela. Acho que é Beth também o nome dela, não é? A que trabalha na imobiliária. Uma morena. A da Criative lá, né? Isso. É Beth é o nome dela. Beth, é Beth também, Beth. né? Elizabeth, aí chama Beth. Coincidência, tinha outra Beth também, né? Tem também. Tinha as duas Beth. E ela fala que parecia assim que a casa ia cair, assim, só não dava os ventos, a chuva, e era goteira, e era molhaçada, mas a irmã permanecia lá firme e fértil. Permanecia, sim. E como é que foi, irmã, depois, como é que foi essa história aí dessa... Quem conhece a irmã Nega, né, sabe desde o início, né, da trajetória dela. Como é que foi quando Deus tirou a irmã desse... Que era um lugar de aprovação maior, né? Da casa de pau a pique. Como é que foi essa bênção que Deus trouxe para a irmã, assim, com essa casa nova? Como é que foi essa história? Aí Deus, né, eu estava lá e sempre permaneci, obedeceu ao meu Deus, né? E Deus falava para mim que ele se agradou, porque quantas vezes eu passei pelas lutas, necessidade, mas eu não reclamava. Eu falava para aquele povo que Jesus amava, que Jesus curava, que Jesus libertava. Aí ele disse que se agradou muito de mim. E aí ele falou que então ele estava dando uma casa para mim, e que Deus estava me arrancando de lá, e estava levando eu para outro lugar, e dando, né, um ministério ali para mim, estar orando pelo povo. E aí Deus, sim, quando se passou 11 anos, mas o Senhor já vinha falando há 2 anos. Daí sim, o Senhor fez e me levou para outro lugar e deu a casa para mim. A casa que a senhora mora hoje, que é ali no Verdinho, né? Sim, no Verdinho, que eu moro ali. E aí o Senhor me deu a casa, né? Só a casa. E depois o Senhor foi fazendo tudo. É onde o Senhor fez o lugar, onde que ali que é a obra do Senhor, né? Que eu oro pelo povo ali, naquela sala. E é cheio de gente, né, irmã? E é cheio. Às vezes eu chego lá, é uma gentarada, uma carrarada, uma gentarada que vem, e é umas pessoas que vêm, às vezes ficam um tempo sem vir, daqui a pouco retomam novamente. Retorno de novo. Quando a gente fala, assim, que muitas pessoas não entendem, né, irmã? Eles não entendem. Às vezes eu acho muito engraçado que as pessoas assim, tá, mas como falar com Deus? Porque a gente só fala, né? A gente só não tem fala. assim, uma pessoa que, igual nós dois estamos aqui conversando, né? Então, eu falo, a senhora responde, a senhora fala, eu acabo respondendo, e assim a gente tem, né, um diálogo, né? E com Deus é diferente, né? O diálogo com Deus, na realidade, a gente conversa com Ele, e aí Ele vai mostrando as coisas, não assim, fala assim, né? Mas em coisas que vão vindo, é uma pessoa que vai lá e confirma aquilo que tu te pediu, daí Deus usa as pessoas também para poder falar. E daí tem muita gente que diz, mas como falar com Deus? Que é uma grande dúvida, sabia? Eu recebo, assim, muitas pessoas quando eu começo a falar sobre Deus, assim, o agir de Deus, e eu digo assim, tá, mas eu vou lá e falo com Deus, tá, mas Josi, como é que fala com Deus? E falar com Deus é chegar mesmo, né? Lá no nosso quarto, sozinho, só a gente. Até tem aquela música do Fábio de Mello, né? Não é o Fábio de Mello, é aquele outro cantor, que ele fala, né? Eu vou falar só pra Deus, eu vou me trancar, que ele é meu melhor amigo, que é só ele que eu vou murmurar e vou chorar, né? Que é só com Deus que a gente tem que falar, né? E às vezes as pessoas têm essa dificuldade, irmã. Assim, eu participo muito, né, de muitas orações que a irmã faz pelas pessoas, né? E eu vejo, assim, a carência que as pessoas têm desse contato de trazer Deus para a vida da gente, né? Para trazer Deus para a sua vida. Porque as pessoas às vezes querem que o outro ore. Só o outro, né? Não que não seja extremamente necessário, porque eu sou uma pessoa que eu oro para Deus, mas também é muito bom receber a oração e o falar dele com a gente, né? Sim, mas muitas pessoas têm essa dificuldade de como se chegar a Deus. Como se tornar um melhor amigo, né? Porque ele é o nosso melhor amigo. E não é assim um amigo que só passa a mão na cabeça, né? Ele é um amigo que ele também repreende quando precisa, né? Sim. Então ele tem a mãozinha dele, é bem pesada. Que eu digo que a mão de Deus, quando a gente faz arte, ele é bem pesada, É bem né? pesada. E as pessoas têm muita dificuldade, né, irmã, em fazer essa entrega de conversa com Deus, né? Vai lá, verdade. fala pra todo mundo, reclama, pede opinião aqui, opinião lá, mas às vezes aquele que é o mais importante, que seria Deus, para poder conversar, as pessoas têm dificuldade, né? Tem. Muitas, né? Muitas têm né? dificuldade. E é tão simples, né? Só falar com o nosso Deus.
E a irmã pega, conversa com ele em oração. É. E chora, lamenta. Eu converso assim, normal. Eu converso como se eu estivesse conversando contigo. Jesus, assim, assim. Falo com ele, né? Pelas pessoas, falo com ele as minhas necessidades, as coisas, tudo. E ele tá nos ouvindo. Quando eu vejo, ele mostra algo. Ele mostra, né? Ele fala, ele mostra uma visão. E a gente vai na direção. E teve uma época, assim, muito forte, que foi na época do seu netinho, né? Lembra da época que seu netinho tomou... Ele foi um soda, eu acho que foi, né? Tava brincando na rua e ele encontrou um potinho lá e tomou alguma coisa, né? Uhum. E eu lembro que ele ficou bem mal, né, irmã? Conta essa história pra nós, irmã, que essa história pra mim, ela tem, assim, uma importância tão grande, assim. Então, hoje esse meu netinho tem 3 aninhos, né, o Isaac. O Isaac, né? Isaac. Então, o Isaac tinha 2 anos de idade, né, e eles estavam numa fábrica, lá de fazer pias, né. Então, aí isso era num domingo, e ele saiu e ele foi lá, e daí tinha um potinho de... catalisador. Catalisador, que era pra fazer a massa ali. Pra fazer a massa, e é muito forte. E aí, ele pegou e tomou aquilo. Ele tomou, e na hora... Aí daí, a minha nora veio correndo, né? Ele já tava desmaiado e tudo ali. É um ácido, né? Um ácido. Um ácido. Daí, ele desmaiou tudo, essas coisas. Foi muito rápido. E aí, tipo assim, ele deu 3 paradas cardíacas, essas coisas assim, foi. Aí... eu peguei, aí fiquei sabendo, né? Gritaram. E a única minha coisa era gritar para Deus. Não tem, porque o médico constatava ele morto. Por causa que o médico disse que aquilo queima tudo dentro, explode dentro. Imagina, é um ácido, né? Vai um ácido, tudo, né? Queima tudo, ele disse que explode essas coisas tudo dentro. E aí eles até ligaram para o laboratório, e o laboratório disse assim, não, se ele tomou isso, não tem mais jeito, não tem. E aí eles levaram, né, para o Hospital Santa Catarina, né, de lá do Forquilinhas, levaram rápido, né, que ele deu 3 paradas cardíacas, tudo chegou lá. As gurias da frente já disseram que não, que já não tinha mais jeito. Já deram como aí toda a família já tipo assim, se preparar que ele ia morrer, vamos supor, que ele não ia sobreviver. E aí, já tinham falado lá na frente tudo que não tinha mais jeito. Aí tinha uma médica e um médico, que não tinha mais jeito. E aí eu peguei, e eu peguei e disse assim, Senhor, eu não vou ficar lá na frente do hospital, porque eu peguei e fui para a sala, ali onde é a obra, né? E ali dentro eu gritei pro meu Deus. Gritei, eu botei meu rosto no chão e gritei assim, Senhor, eu sou tua serva e tu é o meu Deus. Tu é Deus vivo, tu não é um Deus morto. O que é impossível lá para o homem, mas para ti não é, Senhor. Vai lá e ressuscita o meu neto agora, Jesus, porque eu sou tua serva, Senhor. Eu sou tua serva, Senhor, tenho feito a tua obra, tenho te obedecido, Senhor. Eu não aceito, Jesus. Eu não aceito, meu Deus. Vai lá agora, ressuscita o Isaac, Senhor. Ressuscita, Senhor. E eu gritei com o rosto no chão, e eu gritei para Deus. E aí eu levantei, botei as minhas mãos para cima e gritei para Deus. Aí Deus pegou e me deu um refrigério e falou assim para mim, ó, filha, tu me pediu. Eu estou ressuscitando ele agora. Meu Deus. Nossa, o Senhor falou bem assim, ó, pertinho de mim. Daí na hora, assim, já liguei tudo lá. Aí ele falou, Isaac ressuscitou. O Isaac ressuscitou e a gente não está entendendo por quê. E isso era num domingo, já à tarde, já umas 2, 3 horas da tarde. E eu sei que quando chegou daí naquele dia, o médico pediu para ficar lá, e no outro dia Deus mandou o Isaac embora, porque não tinha nada, não tinha mais nada. No outro dia já ele foi embora, né, irmã? Sim. Eu lembro. Ele até disse que não ia mandar naquela hora ali, que ele queria que ele ficasse mais um pouquinho. Na verdade, eu tenho até foto e tudo, né? Ele brincando lá, comendo, olha, até hoje. E aí ficou o nome lá, o Menino do Milagre. Daí eu tenho uma amiga que trabalha lá, a Jaque, né? A Jaque. E a Jaque disse que ficou lá, o Menino do Milagre.
Porque era impossível que acontecesse. Era impossível. Para o homem, né? Para o homem era impossível. Foi. Mas para ver como o nosso Deus escuta, né? Meu Deus. Meu Deus, para ver. Não, gente, eu sei porque eu vivi isso. Eu lembro que quando aconteceu, foi algo assim... foi surreal, né? Foi. Porque só perante o homem não era possível isso acontecer, né, irmã? Não. E para quem não entende, a irmã, ela tem a casa dela e atrás ela tem tipo como se fosse uma sala assim, né? Um quarto, né? Que tem a garagem, tem o quarto, tem um banheirinho do lado e ali é onde é um lugar quadradinho assim, deve ter... Ali tem o quê? Uns 3x3? Eu acho que não tem nem... Tem uns 3x3, eu acho, né? Uns 3x3. 3x3, mais ou menos, né? 3,5x3, é. Isso. E ali ela ora pelas pessoas. Então chega ali numa simplicidade, tem um sofazinho, ali a gente ajoelha, começa a orar e ali Deus começa a falar e começa a tocar nos corações, né? É isso aí. E eu acho muito impressionante, irmã, o quanto a irmã é usada. Eu acredito que todos nós, irmã, temos... Deus quer usar, né? Todos nós, né? Todos Só que tem nós. quem se permite e quem não, né? E a irmã se permitiu ser usada, né? E hoje até aconteceu uma situação bem linda, né? Tinha uma cliente e Deus queria falar com essa pessoa de um sonho que ela tinha no coração dela. E daí ele começou a falar e ela disse, eu quero, eu tenho um sonho mesmo. E aí ela disse, não, mas eu quero mesmo, é um sonho. E foi falando com ela e foi tocando, coisa que só ela sabia, né? Ela e Deus, e a irmã foi falando, né? Através, né? Do que Deus vai tocando no seu coração. Sim. E é algo muito impressionante, né, irmã? Porque é como se Deus... vem uma voz, mas ao mesmo tempo junto com um sentimento. O sentimento. É uma coisa... É difícil de explicar como que Deus fala, né? Eu sei porque quando assim, eu estou orando por alguém, às vezes Deus vem, eu vejo como se fosse uma imagem, e depois vem, tipo, às vezes uma voz bem sutil, e aquele sentimento que é um sentimento inexplicável, é fora, né? E daí a gente tem que entregar e falar aquilo que Deus quer para a pessoa. E às vezes é uma coisa que a gente nunca imaginava, né? Nossa, que a pessoa estava vivendo, está sentindo. Às vezes fala de família, às vezes fala de trabalho, às vezes fala de um sonho, né, de algo que às vezes até a pessoa mesmo diz, né? Mas só eu e Deus sabia disso. É para ter a confirmação que realmente que é Deus mesmo, né? Deus é algo sobrenatural, né? Então, Deus já agiu muito na sua vida, né, irmã? E coisas assim, não só de ter uma casa, de ganhar algo, mas de cuidar da sua família mesmo, né? Não era pela, né? Não era por essas coisas dessa terra, né? Tipo, mas era por amor às almas, né? As vidas que eu faço esse trabalho para Deus, né? E da sua própria família também, né, irmã? Isso. Já orou muito pro seu pai, que também uma vez Deus disse que curou ele, né? Que ele estava com uma doença também, né? Deus agiu profundamente na vida dele. E foi nessa época que ele se converteu, né, irmã, né? Foi. Sim, o meu pai teve câncer aos 60 anos, né? E aí o doutor Dixon desenganou ele, né? Disse que era só 3 meses de vida, porque que ele ia ter. Sim, que estava grave. Que era grave, né? Esse câncer era muito grave e ele só ia ter 3 meses de vida. Uhum. Ele já estava bem assim debilitado. E aí só que eu tinha um Deus que eu conversava com ele. A minha família não entendiam ainda. Meus irmãos, minhas irmãs não entendiam. Pois é, irmã. Como é que foi? Porque assim, de repente uma mulher... Quantos anos que a irmã tinha na época? Quando realmente recebeu o chamado para trabalhar para Deus mesmo, assim, para fazer a obra? Hoje eu estou com 58 anos, né? Vou fazer 59 mês que vem. Mas eu... Fez 21 anos agora. 21 anos de ministério. 21, tem 58, então tinha 37 anos. Quando a irmã começou a viver para a obra mesmo. Por aí, né? E como que a família, o que a família falava? Assim, porque de repente a senhora era uma pessoa normal que trabalhava, como todos nós, e de repente disse que a partir daquele momento ia viver e se dedicar para a oração de Deus. Qual foi a reação deles? E a reação deles, eles não entendiam, né? Eles me julgavam. Eles diziam assim, que eu não estava bem, que eu precisava ser internada, que eu não estava bem. Quando Deus, eu estava ficando louca. Aí, quando Deus pegava e mandava entregar, eles achavam, diziam, meu Deus, o que será que ela está passando, que ela está assim? Eles não entendiam. Aí os meus irmãos corriam, contavam para o meu pai. E o seu pai também achou que a sua irmã estava... O pai também não entendia, né? E aí, quando Deus entregou algo para o meu irmão, que ia acontecer na vida dele, dentro de um mês, ele, né,
ele correu lá no pai e disse: ô pai, nós temos que internar a nega não tá bem. Ela falou que ele trabalhava na mina e Deus que aconteceu um acidente debaixo da mina, ia pegar fogo, ia acontecer, muitas pessoas... Fez uma entrega de tipo uma profecia, né? Algo que Deus me deu da revelação, mas que Deus estava, né, ali, estava coisando ele, né? Estava livrando. Sim. E que Deus ia tirar ele e tal. Ele não acreditou, porque já fazia 12, 13 anos que ele trabalhava lá. E aí ele não acreditou, porque eles achavam que eu era louca. Daí eles falaram pro pai. Daí o pai pegou e veio falar comigo. Daí eu falei assim: não, pai, é porque eu conheço um Deus que fala comigo, que me conta as coisas. Aí eles ficaram, olhavam. Agora eles tá ficando mais doido ainda. Entender, mas me deixaram. Só eu da família, Deus chamou. Então, aí depois foi o que eles viram. E aconteceu daí esse acidente daí? Aconteceu, não aconteceu sim, aconteceu esse acidente, tanto que morreu um bombeiro lá embaixo, né? Morreu outro rapaz, outro ficou tipo acamado. Sim. E o meu irmão, Deus deu grande livramento. E Deus tinha falado para ele um mês antes? Sim, dentro de um mês aconteceu. E aí Deus falou. E aí hoje ele sabe, hoje, né, hoje ele trabalha para Jesus, ele é pastor, né, o irmão Rogério. E daí ele se converteu e daí se entregou. Era o Rogério, foi ele. Sim, hoje ele tem até a igreja dele, a igreja lá, né, casa de oração lá, né, ele tem. E daí ele se entregou completamente, daí viu que Deus... Sim, já faz 7 anos que agora que ele tem a igreja. A igreja. Então, faz uns 8 que ele é convertido. Então, ganhei ele para Jesus porque ele viu, aconteceu a verdade. E ainda, ele viu o que aconteceu com meu pai, né? Porque eles julgavam, eles coisavam. E tipo assim, o pai foi muito mal pro hospital, na beira da morte. E aí eles foram lá me chamar. Daí eu falei com Deus e Deus disse assim: não vou levar ele. Daí eu vim e eles falaram assim, eu fui na minha irmã, ali no Verdinho, na Leia, e aí tinha 2 meus irmãos lá. Daí a Leia disse assim: a nega chegou aqui e tal. Eles falaram assim, como eles não entendiam, eles falaram assim: não deixa ela vir aqui, ela vai fazer aquelas rezas dela lá, que vergonha. Tinha vergonha, irmã? Sim, que vergonha deixa fazer. Daí eu falei assim pra Leia: não, o senhor não quer que eu vou lá. Aí ela não, o senhor não quer que eu vou. Daí eu assim, o senhor assim, vai pro quarto, fecha a porta e ora. Tava ali na casa da minha irmã. Sim. Aí eu fui para o quarto, dobrei o meu joelho e orei. Daí o senhor disse assim, para mostrar que eu sou Deus na tua vida, eu vou trazer ele em casa. Eu vou trazer. Daí o senhor trouxe meu pai. Era 1h da tarde, tudo. E eu disse: Senhor, eu só vou lá na casa dele quando tu me mandar. Eu converso com Deus. Sim, daí o Senhor me mandou umas 6h da tarde. Daí eu fui lá. Daí quando eu cheguei lá, ele estava na cama. E meus irmãos estavam ali. Aí eles ficaram, olharam assim, meio assim pra mim. Já estava tudo ressabiado com a irmã? Sim, tudo ressabiado. Lá vem ela falar aquelas coisas lá de doido. Aí o pai disse assim: minha filha. Daí eu peguei e disse assim, daí eu peguei assim: eu disse: pai, tá tudo bem? Ele disse: não, eu tô com muita dor, por causa do câncer. E aí eu peguei e disse assim, daí o senhor disse assim, filha, eu vou fazer um sobrenatural aqui. Eu vou fazer um sobrenatural. Com seu pai naquela... Com seu pai, lá. E aí, aí o senhor começou, aí eu comecei assim, orar, assim, posição de mão, e tudo em língua dos anjos. Ninguém entendeu, só eu entendia que eu estava falando com Deus. E aí ele adormeceu. Aí meu pai adormeceu. Meu pai parece assim que ele morreu. Teve um refrigério e dormiu. Eles olharam e ficaram impactados com aquilo. E o meu irmão, que hoje é pastor, ele me agarrou, me abraçou e gritava e chorava e dizia assim, ai meu Deus, eu quero conhecer esse teu Deus, eu quero conhecer esse teu Deus. Ficaram impactados. E o Senhor falou para mim, o Senhor me mostrou tudo. O Senhor falou que ele ia dar cura para ele, através, né, pela misericórdia da minha vida. E aí Deus falou que acrescentaria os anos de vida dele. Porque eu pedi muito para Deus, eu amanheci o dia clamando para Deus.
E hoje, né, o meu pai teve câncer aos 60 anos, hoje meu pai está com 86 anos. Nossa, foi bem no início, então. Foi, faz 26 anos que ele foi curado. Quando a irmã ainda nem estava vivendo bem para a obra, Bem naquele momento que era Deus estava ainda chamada. me ensinando. Aí Deus me levou numa tarde de muito calor, de 40 graus. Nossa. Eu fui de a pé, 10 quilômetros. Eu obedeci o meu Deus. Eu peguei uma sombrinha e eu fui. E o Senhor falou assim, ó, vai lá agora, que ele vai receber a cura. Eu vou trocar todo o sangue dele. Nossa. Daí cheguei lá, chamei ele estava sozinha. A minha madrasta tinha ido pro clube de mãe, né? Sim. Uma quinta-feira. E aí eu falei para ele sem entender, eu falei assim, ó, pai, senta ali que o Senhor me mandou eu aqui. Aí ele pegou-se, sentou-se ali na beira da mesa, e ali o Senhor começou a trabalhar nele. E ali, meu Deus, ele ficou desmaiado ali em cima da mesa. Sim, e Deus nunca tinha vivido isso. Nunca tinha vivido. E aí ele foi curado, e o doutor Dixon até hoje diz que não sabe o que aconteceu. Porque ele já era para estar morto há muitos anos atrás. Meu Deus. E o meu pai assim, anda de bicicleta, meu pai pesca, com 86 anos, saudável. 86 assim? 86 ele fez agora em outubro. É um guri, como diz os É um guri, ele anda por tudo, meu Deus, Então, aquele dia foi quando Deus agiu na sua família, então, irmã? Para poder mostrar que, tipo, não era louca, não. Era algo... Hoje eles, meu Deus. Mas naquele dia foi o dia que Deus mostrou para eles que aquilo que eles achavam que era uma loucura, não era, né? Eles viram a prova viva de que Deus age de forma extraordinária. Então, foi bem... Nossa. Foi um sobrenatural, meu Deus. Hoje eles, meu Deus, né? Hoje... Não, hoje a senhora é respeitada, eu acho, na sua família, no seu bairro, né, irmã? Eu vejo, assim, que as pessoas têm um carinho muito grande, assim, até pela sua humildade, pela sua generosidade, pela sua... né? Porque todos que chegam lá, eu acho impressionante. Tem dos irmãos que moram lá, que eles têm, né, problemas, assim, né? Sim. Que eles moram sozinhos lá. Que toda a vida chega, café, nega, como é que é? Oi, nega, né? Oi, nega, o cafezinho, nega, cafezinho. Sempre, por mais que esteja ali só o que é de vocês, a irmã sempre divide também o que com eles, né? Lá, aqueles dois que são doentes ali na rua, sim, né? O Zé e o sim. Chico, ali, sempre estou ajudando eles, né? Dando café, dando pão, sempre assim para eles, né? Comida. E o pouco que vocês têm, sempre dividindo, né, irmã? Sempre. Assim que o Senhor me ensinou. Essa é sim a irmã nega, mas eu queria muito contar para as pessoas, porque eu tenho recebido muitas pessoas. A gente fez o nosso primeiro podcast e ele falou sobre esse amor que eu tenho por Deus, desde o início, né? Deus me apresentou a irmã, mas eu já tinha um carinho, assim, por Deus, uma entrega para ele, mas era bem confuso, assim. Eu lembro, assim, que hoje, né, a gente está vivendo agora o mês, né, de dezembro, e durante esses 9 anos de loja, todo dezembro era sempre muito pesado. Não era só pesado por não conseguir as coisas, né? É um mês que a gente se entrega muito por horário, que a gente se dedica, a gente espera também bastante, porque a gente brinca que é o mês de colheita, né? Dezembro acaba sendo o mês de colheita. Mas pra gente que é empreendedor, pra gente que tem compromissos, né, e tem que honrar, às vezes o peso da responsabilidade ele é muito grande. E eu lembro que há muito tempo atrás, era muito pesado. Eu tinha como se fosse assim... Sabe quando a gente parece que alguém tá te apertando aqui na garganta, uma bolota aqui assim, aquele peso, aquela coisa, parecia assim que tinha algo em cima dos meus ombros, assim, que era pesado, que me puxava para baixo? Sim. E eu dizia assim, mas Deus, se tu me deu essa loja, Deus, por que eu tenho... né? É tão pesado, é tão... é tudo tão assim, né? Tudo tão... Hoje ainda nós estávamos conversando sobre isso, né? Tudo tão difícil para conseguir, né? Eu sei que ele tá na frente de tudo, mas em muitos momentos eu também murmurei assim para Deus e dizia assim, pelo amor de Deus, Senhor, tu me deu para mim cuidar, mas tá pesado, tá? Tipo, tá difícil da coisa acontecer. E desde que eu conheci a irmã, Deus usou muito a irmã, né, irmã, para falar. E hoje, assim, ó, é o meu primeiro dezembro. Se eu dissesse, ó, nesses 9 anos, que sempre conforme a oração, mas eu acredito que nesse último ano eu fiz uma entrega maior minha para Deus, eu acredito que talvez seja isso também,
Mas é o ano, assim, ó, de dezembro, dizer já, Josi, está tudo acontecendo, estão vendendo horrores. Não é isso. Ao contrário, as vendas nem estão assim tão grandiosas, né, para ter, mas a leveza, sabe, é uma paz que é inexplicável. Não é que as coisas não aconteçam, elas acontecem, mas porém parece assim que elas são mais fáceis de acontecer. É tudo mais leve. E a irmã Nega, Deus usou muito, né, irmã? Quando eu fui fazer a primeira vez a oração, a irmã disse que Deus ia agir muito profundo na minha vida e que Ele queria, que eu tinha um chamado, né? Sim. Para seguir Ele, né? Mas até então, muitas pessoas dizem assim, porque Deus te quer, tu tens algo diferente, algo especial. E é difícil a gente entender isso. É bem difícil. E eu lembro que na época a irmã orava muito e eu dizia assim, pô, Deus, já tá tão difícil, né? Carregar essa loja. Como é que eu vou te servir também, né? Como é que eu vou fazer isso? Tem a loja, tem as meninas, tem os meus compromissos e ainda... Tu quer ainda que eu venha aqui para, tipo, né, para poder fazer a tua obra, para poder falar, para poder, né, trazer um pouquinho de paz? Eu sei que a loja era um ambiente onde Deus já faz com que a gente seja muito usado lá para falar da palavra dele, né, para as clientes, assim. Sim. Mas eu lembro que quando a irmã falou que Deus queria, que eu tinha um chamado para ele, eu juro que eu duvidei. Eu duvidei. Sim. Só que a única minha maior dúvida era o peso da responsabilidade de viver para Deus. Porque é uma responsabilidade, né, irmã? Sim. Porque a gente, além de tudo, a gente é ser humano. E aí, tu falar de Deus, tu tem que viver em Deus, né? Não é só falar, né? Claro que a gente é carne, a gente é ser humano, a gente também sai da nossa boca, às vezes, pelo menos da minha, né? Às vezes reclamações, às vezes, né, atitudes, né? Que hoje, graças a Deus, Deus vai mudando, a gente vai mudando muito. Eu mudei muito, pelo menos. Mas quando eu tive, assim, que a minha vida não ia. Eu lembro que eu ia lá toda a vida quebrada, né, irmã? Eu ia lá, fazia uma campanha de 7 semanas. Aí tudo melhorava, aí tudo fluía, e daí eu trazia, irmã, vamos fazer 7 campanhas lá na loja, vamos orar. Aí tudo ia, daqui a pouco um mês sem ir, né, irmã? Lembra? Sim. Chegava, ia, fazia, daí a coisa ia acontecendo. Até um dia que eu descobri que não era mais, né, irmã? Não era mais para fazer só campanhas, né? Aí eu ainda brinco com as pessoas que eu faço campanha perpétua. Isso. Às vezes eu brinco e digo assim, ó, gente, campanha comigo é perpétua. É pra vida inteira, eu faço toda semana e tá tudo certo. Eu tiro um dia da semana pra ir lá pra orar pra Deus, né? Sim. E eu lembro assim, lembra quando a irmã falou que Deus estava puxando as minhas orelhas, até o irmão Chico também, né? Porque disse que a minha vida só ia ser transformada e Deus ia agir quando realmente eu estivesse me dedicando pra Ele, né? Sim. Que Ele ia levantar as martas para poder cuidar do meu, né, da loja, que Deus ia preparar tudo para que eu pudesse também me retirar, né, nos momentos que fosse para servir a Ele. E eu lembro que naquele dia, quando eu saí de lá, eu tive uma conversa muito séria com Deus. E eu disse assim, Deus, eu vejo que estar contigo, eu já vi muita gente, né, irmã, levar o peso de Deus, assim, porque tem gente que serve a Deus, mas leva às vezes tanta lambada também, né? E daí eu lembro que eu dizia, que eu conversei com ele, Senhor, olha só, tu é o Deus vivo, é o Deus do amor, é o rei aí, o dono do ouro, da prata, que faz e realiza, tu cura, porque eu já vi tu curar. O seu neto é uma prova viva, né, irmã? Que foi curado por Deus, o seu pai também foi curado por Deus. Tantas outras histórias que eu acho que a irmã tem, né? Que eu acho que se for contar aqui, nós ia ficar uns 5 dias e ainda não ia faltar tempo, né? De tanto testemunho. E eu lembro que daí, na época, assim, eu disse, então tá, tu me quer, Deus? Então tá, tu me quer, então tu me ensina como é que eu vou estar junto contigo, né? E eu lembro que na minha conversa, Senhor, se é para estar contigo, eu quero que seja leve, não quero que seja pesado, eu quero que seja tranquilo, gostoso, suave. Mas aí, eu vou fazer um leão. Agora eu vou falar um leão, depois vocês vão entender o que é o leão. E eu lembro que daí eu conversei com Deus e Deus veio assim, né, na minha mente e disse assim, filha, muitos querem levar o meu mérito. Falam do meu nome,
para se vangloriar e para se exaltar. Então, quem me serve tem que ser para me servir e não para ganhar mérito com as minhas curas, com as minhas bênçãos e com aquilo que eu entrego. Sim. E daí naquele dia eu entendi e veio uma imagem na minha mente de uma torneira, uma água bem cristalina e uma mangueira. E a mangueira era bem suja por fora, mas por dentro ela era bem limpinha. E no final ela tinha água, corria água. E Deus disse assim, ó, tu és a mangueira, eu sou a água que vou matar a sede daquele que precisa da minha água. E tu precisa ser, e tu só é o canal, só a mangueira para entregar a palavra que às vezes aquela pessoa está entregando. Então, e eu vejo isso muito claro na irmã também, por isso que a irmã vive, né, tanto tempo numa obra, porque viver 21 anos na obra de Deus não é fácil, né, irmã? Não. Mas a irmã nunca leva o mérito, né, irmã? É não. Sempre de Deus, né? É e a gente vê muitas pessoas aí, ao contrário, né? Recebendo, tipo, mérito, porque é aquela pessoa que cura, aquela pessoa, né? E a pessoa não cura nada, né? Quem cura é somente Deus, né? Somente Deus. Então, esse foi o meu chamado, assim, que eu levei muito, assim, a sério. E desde então eu comecei, né? Uma vez por semana eu vou lá na obra, né? A gente se encontra, conversa, ora, fizemos a nossa parte e tudo vai, e foi fluindo e foi acontecendo. Já fazem, agora em fevereiro, fazia 2 anos, né, irmão, acho, né? Ou 3. Eu lembro que foi em janeiro. Eu acho que vai fazer 3 anos, irmã. Porque a pandemia inteira eu passei lá, não foi? A pandemia durou 2 anos. Já faz 2, né? Tu ia na quinta e agora vai na segunda, né? Na segunda, é. Eu acho que vai fazer 3 anos já, né? Sim. Então faz 3 anos que nós estamos juntas, né? Que eu estou indo lá na obra, né? E foi tão bom, minha irmã. Meu Deus. Ô, irmã, e a irmã lembra o dia que Deus usou a irmã para me entregar sobre a loja? A Trânsito? Lembro. Lembra? Lembro, meu Deus. Foi impactante, né? Foi assim, sei lá, nem tu ficou pasma, né? Tipo... Fiquei. Sim. Foi algo tremendo, né? Foi. Eu lembro que na época eu estava lá na loja e nós estávamos orando, eu acho que foi uma campanha na loja, eu acho que foi até na irmã. Foi na loja, né? E daí a irmã começou a orar, e daí ali Deus começou a falar e disse que eu ia mudar de lugar, né? Que Deus, que não me via mais ali, no lugar onde a gente estava, né? Sim. E que ele estava assinando um contrato com caneta de ouro, porque pela lei do homem era impossível fechar aquele contrato, né? Foi. E eu vou confessar, gente, que eu não entendi nada, tá? Mas tá tudo bem, que Deus é assim, Ele fala, a gente não entende na hora. Mas depois de um tempo a gente começa a compreender, né, irmã? Começa a entender. É. E eu lembro que daí, nessa assinatura desse contrato, apareceu uma oportunidade, eu achei, enfim, aconteceu umas situações, e eu acabei achando uma sala, que é ali onde a gente está hoje, né? E eu lembro que eu passei na frente e eu vi a Miroca, que é a dona do algodão doce, e daí ela assim para mim, um tempo atrás, assim, Josi, meu desejo é ir para a rua, né? Sair dali para uma sala um pouco maior, e aquilo ali passou, e tá tudo certo. E daí eu peguei e vi ela nessa sala, onde ela comentou que um dia ela tinha vontade de ter a loja dela. E quando ela passou, na hora eu olhei e eu digo assim, acho que a Miroca vai sair dali, daquele ponto. Nossa, e é um ponto maravilhoso, né? E daí eu peguei e fui lá conversar com ela. Daí eu perguntei pra ela, Miroca, daí olha só, né, tu vai sair daqui? Ela disse, Josi, vou botar pra alugar, mas o pessoal quer que eu feche porta aqui, porque dela era 2 salas, daí pra entregar as salas tinha que fechar, tinha que entregar. Aí eu vou entregar pra alguém que queira pegar as 2 salas, porque pra mim é complicado, né, tá fechando, ia gastar também, né? Aí eu comentei com ela e disse, Miroca, se fosse pra mim, se fosse pra ti, eu já te entregava agora, Josi. Eu disse, sério, Miroca? Ela disse, então tá. Então vamos dar a entrada das documentações, porque daí era através de uma imobiliária, pra gente poder fazer o contrato. E daí eu sei que na época, o Wagner fazia uns 3 anos que eles tinham comprado, lembra aquela época que teve aquela da compra de carros, que eles compravam o carro no nome de documento falsificado? Nossa, teve uma vez um monte de golpe assim, né? Foi. E eu sei que o Wagner foi um desses, que caiu nesse golpe e daí compraram 2 carros no nome dele, era 2 Peugeot, se eu não me engano, na época.
E a gente entrou com a ação para poder se defender, mostrar que era documentação falsa, não era ele que tinha comprado, aí tinha imagem. Enfim, foi comprovado que não era ele, né? Sim. Mas ainda estava no trâmite do processo, né? E ele estava com várias restrições no SPC, porque ele estava daí com esses 2 carros, tinha mais um financiamento que tinha feito no nome dele também com esse documento falso, tinha outras situações, sei que estava mais sujo do que pau de galinheiro, isso aqui, né? Eu me lembro. Lembra, irmã? Sim. E daí aconteceu que daí foi tudo. Eu lembro que essa imobiliária ela é bem restrita, como qualquer outra tem que ser. E o Wagner estava com essa restrição. Só que claro que a gente tinha documentação mostrando que não era ele que tinha aquela, né? E daí, quando aconteceu tudo isso, eu entendi. E eu lembro também que quando a irmã estava orando, Deus mostrou assim, ó. Eu vejo as vitrines toda de papel branco. Foi. Que tá reformando, vai ficar tão bonito. Toda de papel branco. E daí, quando a gente estava fechando o negócio, daí teve essa restrição do nome dele, daí tem uma pessoa que trabalha lá, daí mandamos toda a documentação. E daí eu lembrei que Deus disse que perante a lei dos homens não seria possível, mas que ele já tinha assinado. E o nosso contrato foi aprovado, né, por causa que eles viram que realmente não éramos nós que tínhamos aquela dívida, era uma dívida, né, que depois agora, graças a Deus, já saiu tudo certinho, foi mostrado que realmente não era ele. Então, e Deus mostrou 11 meses antes, irmã. Eu lembro que naquela época foi 11 meses antes. E na época que a gente estava fazendo a reforma, eu estava em São Paulo, e eu lembro que a Julie me ligou, que é a menina, a Julie, né? E ela assim para mim, Josi, nós temos que fazer o orçamento para poder fechar as vitrines, para poder fazer a reforma lá dentro, ficar tudo tampadinho para não ficar vendo eles trabalhando, né? Aí eu disse, Júlia, orce com uma gráfica pra gente fazer com papel pardo, né? O que é mais barato, se vale a pena plotar, papel pardo, enfim, o que tem que ser. E eu lembro que daí ela me mandou no WhatsApp, Josi, eu vi aqui o orçamento e com papel branco foi o mais barato. Daí eu lembrei que Deus mostrou para a irmã, e realmente na época da construção, todo o fechamento da loja foi com papel branco. E desde aquele dia, assim, a nossa vida, assim, foi cada vez mais abençoada, mais tocada, mais, né? E a gente se entregou também, né, irmã, acho, né? Foi. Se permitiram, né? Se permitimos, né? Foram se entregando, se permitindo, e Deus foi trabalhando. E o que a irmã deixa, assim, para as pessoas que às vezes a gente recebe tantas pessoas com tão pouca fé, né, irmã? Assim, que vão só buscar, querem tudo de mão beijada, né? Sim. O que é o agir de Deus, assim, que a irmã, se pudesse dizer, assim, para as pessoas, dessa sua trajetória, assim, que a irmã foi, assim, ou uma história que a irmã gostaria de contar, assim, eu tenho tanta história para contar de Deus agindo na minha vida, né, irmã, que se a gente for aqui falar todas elas, mas vamos falar mais algumas, eu acho que nós temos tempo ainda hábil. Tem 1 hora, já faz 1 hora? Tá quase já? Ai, misericórdia. Mas vamos falar, vamos conversando que a gente vai. Mas, assim, hoje, o que a irmã sente mais, assim, essa falta nas pessoas, assim, que se pudesse transformar algo dentro das pessoas para ter esse contato mais com Deus, para as coisas realmente acontecerem, fluírem? Eu diria, assim, que as pessoas se aproximassem mais, né, das coisas de Deus, acreditassem que Deus é um Deus que muda, né, um Deus que liberta, um Deus que faz, um Deus que cura, um Deus do milagre, que às vezes as pessoas sofrem por não conhecer, né? Por não conhecer as coisas de Deus. Mas é tão simples e tão fácil. É só se dedicar um pouquinho para Ele, né? Nós fizemos tantas coisas durante o dia, né? Mas, meu Deus, só um pouquinho para Ele, se dedicar. E aí ele vai fazendo. É isso que eu digo para as pessoas. Tira um pouquinho, tira um tempo. Tira para se dedicar a Deus. Dobrar o joelho. Não precisa nem dobrar, pode até sentar, né, irmã? Sim. Não precisa nem dizer assim, não precisa se martirizar. É sentar e conversar com Deus mesmo, escutar Ele, né, irmã? Isso, está sentado numa cama, está sentado no carro, onde estiver, fala com Ele, né? Fala os problemas, o que está passando. E às vezes nós falamos para tantas pessoas, não tem? E às vezes nós falamos para o nosso Deus. E Ele manda, e Deus quer que nós conversemos com Ele, né? Primeiramente Ele, porque às vezes as pessoas estão ali, mas não estão entendendo o que nós estamos passando. E Ele conhece nós por dentro e por fora, né? Então, por isso. De todos os lados, meios e... E aí Deus levanta, servo de Deus espiritualmente, né? Em nossas vidas, assim, para quê?
Quando a pessoa tá passando por situações, daí fala, né? Amor, fala algo de Deus que vem entrar, né? Dentro das pessoas, né? Aí se dedicar mais um tempo para ele, irmã, então. É um dos segredos para ter Deus mais ter esse contato maior com Deus. Nós temos tempo para tudo, né? E às vezes não temos tempo para Deus. Para Deus. Que Ele é o mais importante. Ele, né? Nós não respiremos se não for Ele, né? A gente tira tempo para falar às vezes do outro, para julgar o outro, para ficar na internet às vezes olhando um monte de besteira, porque às vezes não, né? Tem coisas que é boa, mas tem coisa que às vezes é supérflua, né? E a gente esquece de ter um tempinho para ver. Essa semana até que eu recebi uma cliente na loja e às vezes assim, tudo na vida da gente é um propósito, né, irmã? E eu recebo muitas mulheres. Meu Deus, é muita mulher, assim. Pessoas maravilhosas, pessoas que vêm me dando dicas, mas a grande maioria das vezes, Deus traz elas para falar da palavra dele. Tipo assim, ó, que as pessoas às vezes, que eu também já vivi muito isso, a gente dá importância para tanta coisa e começa a achar e faz força e vai daqui, e vem com a força e vai lá e faz, não, mas eu vou fazer assim. Ai, eu vou fazer assim, não, mas eu vou, e vai. E daí aquele peso, aquela sofrência, aquela coisa que tu vai lutando, que tu vai puxando. E quando tu para e tu pede para Deus o direcionamento, é muito mais fácil. Imagina. E daí, às vezes, a gente recebe, às vezes, né, irmã? A irmã recebe quantas pessoas lá, né, irmã? Nossa, né? E que fala sobre isso, né? Que falam. Que fala sobre essa parte de que tá pesado, que trabalha, que faz, e parece que não vê a coisa acontecer, né? Todos os dias. Todos os dias, né? Bastante gente. E mas não vai, não acontece, as portas é fechada, eu não tô bem, tô ruim, tá tudo um peso, e nada vai. Acho que é melhor fazer isso, fechar, e aí eu falo, não, tem que confiar em Deus, vamos, né? Então é isso aí. E Deus fala, né, irmão? Quando é para as pessoas, é para manter um negócio aberto, quando é para fechar, Deus sempre vai orientando, né? Ele dá a orientação, né? E quem escuta, né? Porque a gente tem que dar ouvido, né? A voz de Deus, né? Quando fala. E Deus vai dando a direção. E sabe o que eu acho mais importante, irmã, assim, que foi o que eu aprendi muito, para a gente poder passar para as pessoas também? Quando Deus nos entrega algo, não é que... É igual o sermão, né? Não é que ele quer aquilo que vai acontecer, que vai acontecer uma desgraça com a pessoa. Mas é para mostrar que ele vai fazer um livramento, porque ele tem um propósito na vida dessa pessoa. Seu irmão foi também de trazer hoje a palavra de Deus para muitas vidas também, né? Meu. Então hoje ele é um servo também de Deus, né? Ela tem a palavra, ele tem a igreja que ele ora pelas pessoas, né? Pessoas, tem revelação, tudo. E ele entregou, né, através da sua vida para falar para ele que ele ia ter um livramento. Ali ele entendeu que existia um agir de Deus, porque ninguém sabia do que ia acontecer. Né? Mas Deus já falou antes, né? Com antecedência. E para hoje ele ser, né, um servo de Deus para poder passar mais a palavra ainda, né? E muitas pessoas, às vezes, quando vai orar, e isso já aconteceu comigo, e às vezes Deus fala, olha, presta atenção, né? Cuidado. Eu lembro que uma vez até o Chico, né, me chamou lá e disse, Josi, eu tive acho que foi um sonho, né? Se eu não me engano, não lembro se ele estava orando, uma coisa assim. Orando, teve uma visão. Eu acho que foi orando, né? E ele disse assim, Josi, Deus me mostrou tu e o Wagner numa mesa de bar, todo acabado, assim, todo arruinado. Tipo assim, tava, né? Como diz outro, de hoje, né? O que nós estávamos, né? E daí naquela época eu digo, meu Deus, mas como? Né? Como que isso vai acontecer se hoje tá isso, né? Sim. Mas Deus já estava nos mostrando, porque assim, nós estávamos num momento da nossa vida que a gente estava tendo algumas amizades que não eram saudáveis. E depois a gente foi descobrir que as pessoas, né, não tinham a mesma índole da gente. Não é pessoas más, meu Deus, nunca isso, né? Mas os atos deles não condiziam com aquilo que a gente acredita, né? E Deus estava nos mostrando que se a gente continuasse naquele meio, o nosso fim não ia ser tão legal. Não ia ser um final bonito, ia ser um final meio trágico, né? Então daí ali eu comecei a orar, a pedir para Deus que eu não aceitava aquilo ali, porque eu não aceitava, imagina. E, né, a gente tem que viver cada vez melhor e não, né, não sofrer, né? E eu lembro que Deus me mostrou e hoje, meu Deus, o meu casamento se transformou. Nossa. A minha empresa
que é dele, na realidade, Que se transformou. Tudo é dele. Até deixar um testemunho aqui que às vezes as pessoas olham, né, o outro e diz, nossa, parece tudo tão perfeito, né? Mas o ano passado, em janeiro do ano passado, eu acho que eu vivi uma das maiores provas da minha vida, assim, pessoais, né? Porque para mim família é muito importante. Eu sou família, né? Eu acolho as pessoas, eu gosto de ser acolhida e eu lembro que em janeiro do ano passado, eu e Wagner estávamos vivendo, assim, uma situação bem difícil, né, irmã? A irmã via, assim, o trabalhar Foi. né? O Wagner, ele nunca foi uma pessoa ruim, mas ele, tipo, não tinha sido ainda tocado ainda como Deus queria Como que ele Deus fosse queria. tocado, né, irmã? E a Sim, irmã orava, foi. né, irmã? Nossa. E brigava, e chamava, e puxava as Aham. taus das orelhas, até os cabelos, acho que puxava, né? E Deus puxava os cabelos desse Deus Wagner. mandava falar com ele aqui, ó. E nada, e ele... Pro bem dele, porque Deus ama. Sim, mas ele sempre aceitou, mas nunca tinha tomado uma decisão. Foi. E eu lembro que de janeiro do ano passado, eu cheguei pra ele e eu não aguentava mais viver aquilo. A gente não estava vivendo um casamento bom. Eu e o Wagner não conversávamos mais. A gente estava dentro da mesma casa e a gente só brigava. A gente não conversava. Se a gente fosse falar um com o outro, era pra se brigar. E eu lembro que eu cheguei pra ele e disse, Wagner, eu não quero isso pra mim. Eu quero chegar dentro da minha casa, eu quero ter uma pessoa para me acolher, para eu também acolher essa pessoa. E não tava legal, e daí a gente brigava igual a cachorro, parecia gato. Ai, meu Deus, ai, que vida, Jesus. E eu sei quem passa, como é difícil. Como é difícil. Eu era ciumenta até nos olhos d'água, a misericórdia, que é um espírito horrível, que nos toma conta, é um sentimento que não é de Deus, né? Não. Porque o ciúme, a inveja, o rancor, o ódio, não é de Deus. Não. Deus é amor. Isso aí. Só. Ele é amor. Ponto, né? Daí vem a misericórdia, vem, né, o amor, o carinho que ele tem por cada um de nós. E eu lembro que daí em janeiro do ano passado, eu disse, Wagner, eu te entendo, né, que cada um tem um jeito, né, irmã? E a irmã lembra, né, irmã, o quanto que eu fui aqui nesse momento lá? Foi. Ai, Jesus. E eu lembro que eu disse, daí Deus falou comigo, né? A irmã dizia assim, Josi, eu não vejo vocês dois separados. Deus mostra vocês junto, mas precisa existir uma mudança. Tanto minha como dele, né, irmã? Isso. Tanto minha como dele. Foi. E daí eu lembro que quando eu pedi, disse, Wagner, tu vai pra casa da tua mãe, fica lá uma semana, tu pensa, veja o que vai ser, o que não vai ser, porque às vezes não tava mais feliz com o meu lado, né, irmã? Porque às vezes a gente acha que tá certo e não tá, né? Não tá. E daí eu lembro que tinha tentado de várias conversas e formas e nada tinha acontecido, né? Foi. E daí eu disse pra ele assim, vai pra tua mãe, pensa e vê se tu vai sentir falta de mim e eu também se eu vou sentir falta de ti. Porque a gente precisa saber se vai sentir falta ou não da pessoa, né? Aí eu lembro que nessa época, daí ele não queria, né, irmã, lembra? Lembro. Ele não queria ir, daí eu disse, não, se tu não for, eu vou. Eu preciso desse tempo pra mim e pra ti. E foi uma semana, né, irmã? Mas eu continuei firme, né, indo na obra de Deus, continuei orando, eu acho que eu ia até mais, né, irmã? Acho que aquela semana eu fui quase todo dia lá, né? E eu comecei, e gente, foi a pior, olha, foi muito ruim aquela semana. Meu Deus, Foi a semana, assim, mais difícil que eu vou dizer até hoje da minha vida, assim, em relação a sentimento, a pessoal. Sim. E eu dizia, lembra que eu dizia, irmã, eu tô no caldeirão de fogo, tá queimando e tá doendo, e eu não quero mais esse fogo, eu já não aguento mais isso que tá doendo. E eu orava, e eu chorava, e clamava, e dizia, Senhor, pelo amor de Deus, me tira desse fogo que tá doendo demais. Eu não aguento mais ficar nesse caldeirão de fogo. E a irmã sempre orando, né, irmã? E Deus dizendo, né, calma. Calma, porque foi preciso. É necessário passar por isso. Foi. Lembra, irmã, como é que foi aquela época, né? Foi difícil, irmã. Foi. Eu chorava e dizia, né? Eu chorava e dizia, chorava. E a coisa acontecia e foi. E até que aconteceu, né? E foi para uma grande vitória. Do Wagner vir, daí veio, realmente entendeu que ele precisava se transformar em algumas coisas que era necessário pelo nosso casamento, né? Foi. Eu também tive que mudar muitas coisas também, que eu Sim. também fazia um monte de coisinha assim, tipo, não dava aquela atenção, era ríspida, tudo brigava, tudo achava ruim, não valorizava, né? É hoje.
E hoje eu sempre digo, quando alguém chega lá, né, eu conto testemunho, né, do que eu vivi, né, irmã? Foi. E eu sempre comento para as pessoas do que passei. E se hoje tivesse que passar tudo de novo para estar vivendo o que eu vivo hoje, que eu sei que vai ser ainda muito melhor, mas que já vivo muito melhor do que era antes, eu passaria tudo de novo. Porque eu tenho certeza que o que passei valeu a pena. Nossa, valeu. E foi difícil, irmã. A irmã lembra, né? Foi. Foi um dos piores momentos, assim, que a gente... Eu acho que foi... Tivemos que ficar muito em oração, porque a gente sabia que era um trabalhar de Deus. Né? E a Para irmã grandes ora? mudanças. Era, né, irmã? Era. Foi pesado aquela vez, né? Pesado. Mas foi preciso, né? Hoje... E a irmã orava na madrugada, eu lembro, né? Que me ligava, me chamava e dizia assim, vamos, Josi, tá? Vamos orar. Eu lembro que a irmã fizemos uma tese de oração, ó, 3 da manhã, vamos ler, orar, vamos fazer. Orar, vamos coisar que Deus está, né? Tá foi trabalhando. tanta coisa, né? Meu Deus. E hoje, Nossa. olha só o que passou. Carol, é pra me falar uma coisa. Ah, uma hora... Olha aí, o bem faceiro ali, ela falou, eu esqueci, eu falei o nome. Eu falei o nome de um bichinho, que depois... É depois que eu vou falar isso? Ah, tá. Ninguém escutou nada agora. Então, e agradecer, né, irmã, pela sua vida. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão escutando já passaram pela sua casa, pela sua oração, pela sua vida. Eu sei que lá na loja muitas pessoas já foram tocadas, sim, né? Acredito. Até por último, assim, muitas vidas vão lá, né? Pessoas que foram, né? Até ontem eu recebi um presente de uma pessoa que foi lá me agradecer por ter apresentado a irmã, que ela disse que essa pessoa disse que, meu Deus, que a irmã foi uma bênção na vida dela, que, tipo, ela precisava muito desse toque de Deus, dessa palavra. Ai, tantas, né, irmã? Tantas. Hoje nós estávamos conversando, né? Meu Deus. Nossa, fulana, ciclana, bertana, tantas vidas, né, que Deus foi. Como um dia eu também fui abençoada, né, pela T, aquela maravilhosa, que é uma pessoa de luz, né? Sim. Foi lá, me levou, me apresentou. Foi. E daí depois aí eu disse pra ela, me levou uma vez, depois nunca mais larguei. Nunca mais largou, foi. Nunca mais larguei. Foi verdade. Mas assim, então, irmã, isso aí. Agradecer, né, pela sua vida, por essa sua dedicação, esse amor que a irmã tem pelas pessoas, pelo próximo, essa dedicação que o que eu comento, irmã, que eu acho muito bonito, porque a gente veja muitas pessoas fazendo oração. Mas existe. Tem muita gente também que se aproveita das fragilidades das pessoas. Acredito. E tem muita, né, irmã? A irmã escuta eu também sei, várias já tô outras. 21 anos assim, né? Sabe, né? As pessoas se aproveitam. E sabe o que as pessoas estão muito, assim, judiadas das pessoas se aproveitarem da outra? E nesses 6 anos que eu conheço a irmã, eu conheço a sua índole e sei que a irmã faz realmente por amor e jamais por dinheiro, E existem pessoas que fazem, irmã. Eu já falei para a irmã que existe, e a irmã sabe disso. Sim. Tem pessoas que fazem a obra de Deus para poder se beneficiar com isso. Sim, E isso eu nunca vi na irmã. E isso é admirável, não é para qualquer um. Por isso que Deus age na vida da irmã e por isso que a senhora é tão usada para poder abençoar a vida de tantas pessoas. As meninas lá da loja dizem, quando é que a irmã nega vem? Ela já fica louquinha já para a irmã ir orar por nós. Mas dizer assim que você é um anjo nessa terra que Deus enviou mesmo para abençoar e tocar muitas vidas. Obrigada, assim, por esse carinho, por esse amor, por tratar com amor mesmo, porque não é por nada em troca, é por amor. E eu vejo sua oração, que ela é igual para todas as pessoas, a sua dedicação é igual para todas elas. Isso é admirável, tá? Parabéns. Realmente, Deus sabe o seu coração e sabe da sua... E o que Ele tem preparado para você é grandioso, né? A irmã sabe disso, né? Sim, sim. É muito grande, né? É verdade. Obrigado mesmo pela sua vida maravilhosa. Se quiser deixar algum recado, né? Quiser falar um pouquinho, alguma coisa, porque eu também converso um monte, né? Para falar de Deus, né, irmã? A gente conversa. Eu agradeço essa oportunidade. Primeiramente, agradeço meu Deus, né? Que conduz essa oportunidade, né? Que eu estou aqui, né? E sei que foi por Deus que me mandou aqui, né? Depois já vou lá, porque já... Vou voltar para a obra, e tem mais gente lá esperando lá na obra. Na realidade, eu disse para ela, irmã, você vai sair daqui, vai chegar lá 4 horas tranquilinho, então vai dar tempo para orar pelo povo de lá tudo. Ela disse, então tá, assim eu vou. Então deixo para vocês assim que
né? Vocês conhecem esse caminho e vocês vão ver o quanto Deus age nas vidas das pessoas. Gente, Nossa, e age. E age. E age, né, irmã? E Tenho age. certeza que muita gente que vai escutar esse podcast vai dizer que já conhece a sua vida. Deixa o seu comentário aí, quanto essa mulher já foi bênção também na vida de vocês. Porque é bom até para as outras pessoas, né, saberem, né? Porque muitas vezes realmente eu já tive lá na casinha de pau a pique, já, né? Conheço a história para saber que realmente é algo bem verdadeiro, bem verídico. E é de todo o coração. E trazer ela aqui, é a primeira vez que ela vem falar assim, ó. Eu perguntei, irmã, já foi na televisão? Não. Na rádio? Não, nada, irmã. Não. Eu sempre faço a obra lá. Quietinha, né? Quietinha. Ah, e uma coisa que é importante dizer, que às vezes as pessoas têm dúvida, irmã, é que não existe religião, né, irmã? Não tem religião, né? Não existe, né? Não existe placas, né? Não existe religião, né? Placas de igreja, né? É só um Deus, né? Eu pego as pessoas, oram, que é só um Deus que cura, que salva, que liberta, né? Não existe falar de religião, não tem, porque Deus é um só, né? É só acreditar nele, confiar nele, né? E eu acho que a irmã já foi muito julgada por isso também, né? Ah, fui. Muito, muito julgada. Meu Deus, como isso falar. Porque queriam que a irmã fosse para uma placa, uma dominação, para poder ser usada lá, vamos supor assim, né? Sim. Muitos queriam que eu fosse, né? Aí Deus falava para mim que não. Que ele não queria. Ele queria que eu fizesse a obra, o ID dele, né? Uhum. Independente se a pessoa tivesse em tal lugar. Independente quem for, quem é, né? Cada um com a sua fé, cada um com a sua crença. Então, é o que eu vou. O importante é o toque de Deus. O toque de Deus em cada vida. Amém. E vão conhecendo. Amém. E é bom, irmã. Ai, meu amor. Amém. Obrigada. Oi, minha linda. Vem cá, minha anja. Deixa eu botar agora isso aqui pra frente, né, que senão eu não posso falar. Obrigada, meu amor, tá? Obrigada por estar aqui. E sabe que eu te amo, né? Sabe que tu é muito importante na minha vida, na vida da minha família, na vida das pessoas que fazem parte da minha vida. Você já faz parte, tem um carinho especial. Que Deus venha aqui, né, cada vez mais derramar essa bênção sobre a tua vida para te ser cada vez esse anjo, essa luz que traz esse toque, esse alívio, que é tão importante, tão especial, porque quando Deus usou a tua vida para abençoar a minha, foi algo que é inexplicável e não existe nada que eu possa fazer ou falar que vai retribuir tudo que você fez na minha vida. Obrigado por tudo, tá? Tu sabe que eu te amo de coração e sabe que eu te... Tens assim um carinho, mesmo Deus fala, né, que o nosso amor, ele é algo que não dá para explicar mesmo, né? Obrigado, tá? Obrigado mesmo, de todo o coração. Deus te abençoe sempre, tá? Deus te abençoe também. Amém. Amém, mora no meu coração. Amém. Gente, então foi mais um podcast. Hoje foi um podcast contando um pouquinho, né, dessa vida que a Josi gosta tanto de falar, de Deus, da palavra, do amor que ele tem por mim. Contei algumas coisas que aconteceram comigo para ver até como testemunho. Talvez estejam muitas pessoas passando por essa situação e entendam que tá tão difícil, né? Mas, gente, talvez esteja difícil nesse momento, mas bota Deus na frente que ele vai mostrar e vai dar o refrigério e tudo vai acontecer de uma forma muito boa. Porém, a gente tem que viver, porque tenho certeza, se eu vivi o que eu vivia, que eu precisava mudar muita coisa em mim, e a gente, quando a partir do momento que Deus vê que a gente pode mudar, que a gente tem um coração limpo e tranquilo, que a gente, né, quis essa melhoria, Deus age de uma forma tremenda. Sei que ele tem muito ainda para me transformar e para agir na minha vida, mas eu já agradeço ele de tudo que ele já fez, porque hoje eu sou uma Josi, meu Deus, muito melhor, muito mais leve, muito mais tranquila. E então até o próximo e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijo, gente. Amém. Ai, meu amor, Amém. obrigado, tá? Amém.